Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa 30ª aula aqui do curso de Cálculo 1. Nosso assunto de hoje é aproximação linear e diferenciais, tá? Nós vamos ver esse método, que é um método muito útil, né, que nos permite aproximar uma função qualquer por uma função linear, desde que nós conheçamos, né, o seu comportamento num determinado ponto ali, tá? E nós vamos relacionar também o método de aproximação linear com o conceito aí de diferenciais. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Bom, vamos ver então como é que funciona o método da aproximação linear, né? Em azul aqui eu coloquei o gráfico da função y igual a f de x, né? Em vermelho eu coloquei aqui, né, o gráfico da reta tangente a essa curva em azul no ponto A e F de A, tá? E para a gente entender como é que funciona o método da aproximação linear, né, a gente precisa observar bem essa figura. Então aqui eu estou em x igual a A, então estou no ponto A e F de A, e o que a gente observa, né? A gente observa o seguinte, que se o x é próximo de A, né, o valor de L de x aqui, né, que é a tangente, é muito próximo do valor f de x. Né? Por quê? Porque o gráfico em azul e o gráfico em vermelho, eles estão pertinho do outro. Então, se o x está perto de A, o f de x é aproximadamente o L de x, né? Onde aqui y igual a L de x representa aqui a equação da reta tangente. Já se eu vou me afastando do A, né, para valores de x que estão distantes de x igual a A, né, L de x fica bem distante de f de x. Por quê? Porque o azul está longe do vermelho. Então a ideia aqui é o seguinte, né? É que para valores de x próximos de A, eu posso aproximar o f de x, né, pelo L de x, onde o L de x aqui está associado à reta tangente. Ok? Agora, logicamente que a minha aproximação fica ruim à medida que o x vai se distanciando de A, né? Mas se o x está bem pertinho de A, olha, veja, eu nem consigo distinguir muito bem a diferença entre o azul e o vermelho, né? Então eu posso utilizar o vermelho, que é o L de x, para aproximar o azul, que é o f de x, se o x estiver pertinho aqui, né, de A. Se o x está longe do A, aí não é uma boa ideia utilizar o vermelho para aproximar o azul, porque os dois vão ficando cada vez mais distantes. Então essa é a ideia do método da aproximação linear, né? Eu conheço o comportamento da função num determinado ponto, a f de A, tá certo? Conheço a sua derivada, portanto eu conheço a reta tangente, mas de repente eu não conheço muito bem o comportamento dessa função numa vizinhança do ponto, né? Mas como eu conheço a tangente, numa vizinhança do ponto onde eu conheço, que é o AF de A, eu posso utilizar a tangente para aproximar o comportamento da função. Tá? Então, se x está próximo de A, né, f de x estará próximo de L de x. Ok? Significa que eu posso utilizar a equação da tangente para aproximar aqui o comportamento da função f de x. Tá? É isso que eu coloco nesse slide aqui, olha. Né? Note que quando x está próximo de A, podemos utilizar a equação da tangente para aproximar o valor de f de x. Em outras palavras, se x é suficientemente próximo de A, então f aplicado em x vai ser aproximadamente esse valor aqui. F de A mais f' aplicado em A vezes x menos A. Lembrando que isso aqui é exatamente a equação da reta tangente, que é a reta que passa por A e f de A e tem inclinação dada por f' de A. Né? Portanto, quando o x está perto de A, né, o valor de f de x é aproximadamente esse valor aqui, f de A mais f' de A vezes x menos A. Né?
essa aproximação que nós fizemos aqui é denominada de aproximação linear de f em A. E a função linear que nos dá, né, a tangente aí, que é a nossa função L de x, né, é denominada linearização de f em A, ok? Isso é muito útil, né? Por quê? Porque a equação de uma reta é a equação mais simples que nós temos. Muitas vezes a nossa função f de x é uma função complicada e nós não temos o conhecimento necessário dela. E nós podemos, né, conhecendo ela, né, num determinado ponto A, f de A, né, conhecendo o seu comportamento ali, né, o valor da derivada, o valor da função naquele ponto, nós podemos utilizar então a tangente, né, para aproximar o comportamento da função f de x numa vizinhança do ponto conhecido aí, né? Ok? Então eu conheço o comportamento da função aqui e numa vizinhança aqui, né, eu utilizo a tangente, que é em vermelhinho, para aproximar o comportamento da função f. Observe que nesse desenho aqui, ó, f, né, é uma função aqui, o gráfico de f, ó, ele tem uma determinada curvatura, né? Então eu estou aproximando algo que é curvo por algo que é linear, ok? Por isso o método é denominado método de aproximação linear, tá bom? Então é basicamente isso. Se eu quero saber qual é a aproximação linear de uma determinada função f de x em torno de um valor A, basta eu fazer, né, essa conta aqui, ou seja, calcular a tangente ali, né, aquela curva no ponto A e f de A, que é dado por essa expressão à direita, e para x suficientemente próximo de A, fazer essa aproximação. Então, essa aproximação é denominada uma aproximação linear e o que está aqui do lado direito, que é a nossa função L de x, é exatamente a linearização de f em A. Bom, eu separei para vocês aqui um exemplo prático, onde nós temos a função f de x igual a raiz de x mais 3. Nós vamos determinar a linearização de f em A igual a 1, e nós vamos utilizar essa linearização, tá, para aproximar aqui os seguintes números, ó, raiz de 3,98 e raiz de 4,05. Então veja o seguinte, olha, em A igual a 1, né, quando nós substituímos aqui, olha, x por 1, 1 mais 3 é 4, raiz de 4 é 2. Então o f de 1 vale raiz de 4, que é 2. Veja, eu conheço o comportamento da função no 1. Né? F de 1 é raiz de 4, e raiz de 4 vale 2. Nós vamos ver aqui que é possível determinar também o f' de 1. Né? Então, nós vamos conseguir determinar essa linearização. E utilizando essa linearização, estimar, não é, os valores dessas duas raízes que aqui estão. E aí tem uma outra perguntinha aí, né? Essas estimativas são superestimativas ou subestimativas, né? Eu estou superestimando ou subestimando nos valores que nós iremos obter aí, né? Superestimar significa que a minha estimativa, né, está passando do valor correto. Subestimar quer dizer que a minha estimativa ainda não chegou até o valor correto, né? Então, quando eu subestimo, não eu estou com um valor menor do que o valor que deveria ser o exato. Quando eu superestimo, eu estou com um valor maior do que o valor que deveria ser o valor exato. Bom, então vamos lá. Vamos fazer o primeiro passo, calcular a linearização. Nós sabemos aqui que como o A está valendo 1, nós precisamos calcular o f de 1. Né? Eu já falei com vocês, quando a gente substitui 1 aqui, 1 mais 3, 4, raiz de 4 é 2. Precisamos também de calcular o f' de 1. Ó. Então, o f de 1 nós já calculamos, precisamos agora do f' de 1. F' de x vai ser o quê? Olha, né? Aqui nós temos uma função raiz desse cara aqui. Então, a derivada vai ser 1 sobre 2 raiz do cara,
vezes a derivada do cara, pela regra da cadeia. Como a derivada de x mais 3 é 1, vai ficar só esse valor aqui. Então, f' de x é 1 sobre 2 raiz de x mais 3. Aplicando f' em 1, nós chegamos em 1 sobre 2 raiz de 1 mais 3, que é 4, raiz de 4 é 2, 1 sobre 2 vezes 2, 4. Então, f' de 1 é 1 quarto. Ok, então a linearização de f em A igual a 1, né? Olha, vamos voltar no slide anterior, ó. Linearização de f em 1 vai ser dada por L de x igual a f de 1 mais f' de 1 vezes x menos 1. Está aqui, ó, f de 1 mais f' de 1 vezes x menos 1. Essa é a linearização. Substituindo o f de 1 por 2, né, o f' de 1 por 1 quarto, né, nós temos então que o L de x, que é a linearização de f em 1, vai ser 2 mais 1 quarto de x menos 1. Simplificando isso aqui, 7 quartos mais x sobre 4. Então, essa aqui é a equação da tangente à curva y igual a f de x em A igual a 1, né? Então, no ponto 1 e f de 1, que vale 2. Ok, então nós sabemos o seguinte, que se x estiver próximo de 1, né, eu posso aproximar o valor de f de x pelo valor de L de x, tá? Então, aqui, olha, né, nós temos a figurinha que ilustra o que está acontecendo. Esse aqui é o gráfico em azul, né, de y igual a raiz de x mais 3. Aqui no ponto 1 e 2, que é o ponto AF de A, nós calculamos a tangente, que é dada por 7 quartos mais x sobre 4. Então a gente percebe isso, ó, que se o x está perto aqui do 1, né, o azul e o vermelho estão praticamente coladinhos, não é? Então nós podemos utilizar, né, o vermelho, que é a tangente, para aproximar o azul, que é a função f de x igual a raiz de x mais 3. Ok, vamos então aplicar, né, os nossos conhecimentos obtidos até aqui para fazer as aproximações necessárias. Se o x então é próximo de 1, nós vamos ter o seguinte, que raiz de x mais 3 vai ser aproximadamente então 7 quartos mais x sobre 4. Ora, se nós queremos aproximar então a raiz de 3,98, observe o seguinte, que se eu fizer x aqui igual a 0,98, né? Aqui vai ficar 0,98, aqui vai ficar 0,98, né? E nós vamos ter então o quê? Como 0,98 está perto de 1, não é? Eu posso aproximar essa raiz por essa reta aqui, né? Então, raiz de 0,98 mais 3, que é 3,98, vai ser aproximadamente 7 sobre 4, mais 0,98 sobre 4. Se você fizer essa continha aqui, não é? Você vai ver que o resultado dessa continha aqui, né, é 1,995. Essa conta dá, inclusive, para fazer à mão, sem precisar de calculadora, não é? Então, nós concluímos que 1,995 é uma aproximação para a raiz de 3,98, obtida via método de aproximação linear. De modo análogo, para aproximar o valor de raiz de 4,05, eu vou fazer aqui o x agora igual a 1,05. Observe que 1,05 é um valor próximo de 1. Então, eu posso também utilizar a mesma aproximação. Então, se o x vale 1,05, mais 3 dá 4,05, eu vou substituir aqui por 1,05, e se você faz essa conta, você vai chegar em 2,0125. O que significa, então, que utilizando o método de aproximação linear, né, em A igual a 1, para essa função aqui, nós chegamos que raiz de 4,05 é aproximadamente 2,0125. Então, observe o seguinte, nós conhecíamos aqui, não é, o comportamento da função raiz de x mais 3, né, no ponto 1 e 2, que é o ponto 1 e f de 1. E utilizando esse conhecimento, né, conhecemos a derivada, né, tudo bonitinho. Utilizando esse conhecimento, nós aproximamos, né, essa função
pela reta tangente numa vizinhança do 1. E utilizando essa aproximação, conseguimos obter aí o valor de raiz de 3,98, raiz de 4,05, ok? Finalmente, nós precisamos observar o seguinte, né? Que se nós estamos superestimando ou subestimando. Se você observar bem aqui na figura, você vai ver que o vermelhinho está acima do azul, né? Se o vermelhinho está acima do azul, o valor de f de x, que é o azulzinho, olha, vai estar abaixo do valor vermelhinho, né? Aqui, olha, o valor do azul está sempre abaixo do valor em vermelho. Isso significa que o valor que nós obtemos, né, via reta tangente é sempre maior do que o valor original, que é o valor que nós obteríamos, né, aqui no gráfico que está em azul. Significa então que, como nós ultrapassamos o valor correto, né, nós estamos então o quê? Superestimando. Né? Nós não estamos subestimando. Subestimando seria o contrário, né? Se o vermelhinho estivesse abaixo do azul. Tá ok? Então vejam que nós podemos utilizar aí o método da aproximação linear, né? Inclusive para obter aproximações desse tipo aqui. Bom, o segundo assunto da nossa aula de hoje, então, é sobre diferenciais, né? E mais ao final dessa aula nós vamos inclusive ver como podemos relacionar as diferenciais com o método da aproximação linear. Vamos lá então, nós temos aqui y igual a f de x, onde f é uma função diferenciável, e nós vamos considerar a diferencial dx como sendo uma variável independente, ou seja, ela pode assumir qualquer valor real, tá? Então, dx para nós é uma variável independente. Inclusive, eu poderia chamar isso aqui, né, simbolizar essa variável independente com outro símbolo. Poderia chamar de A, poderia chamar de B, mas nós vamos ver que essa simbologia dx aqui, né, se encaixa bem quando nós estudarmos aí a interpretação geométrica dessas diferenciais aqui, tá? Bom, uma vez que nós temos então a diferencial dx como sendo uma variável independente, a diferencial dy vai ser definida em termos da diferencial dx, né, por meio dessa equação. Olha. Então, dy é f' de x dx. Tá? Então, dy vai ser uma variável que depende de x e também de dx. Por exemplo, se eu escolho um valor para dx, por exemplo, dx igual a 100, e escolho um valor para x, por exemplo, x igual a 2. Então, quem seria dy? Seria 100 vezes f' de 2. Tá? Então, assim, veja, né? O valor de dx não necessariamente está amarrado com o valor de x que eu escolho aqui. Eu posso pensar num valor qualquer. Né? Para o mesmo x, por exemplo, para x igual a 2, aí nós teremos aqui o f' de 2, eu posso escolher vários valores diferentes para o meu dx. dx igual a 100, dx igual a 50, né? Então, por exemplo, se o dx vale 50 e o x vale 2, o dy vale f' de 2 vezes 50. Se o dx vale 100 e o x vale 2, é f' de 2 vezes 100. Tá? Então, dy vai ser uma variável, né, dependente, né, e ela depende, então, do valor escolhido para x e do valor escolhido para dx. Se o dx é dado e o x é tomado dentro do domínio de f', o dy fica, então, bem determinado. Agora, nós vamos ver como é que nós podemos dar uma interpretação geométrica aí, né, para essas diferenciais. Eu coloquei aqui uma figura, em azul novamente nós temos o gráfico da função y igual a f de x, em vermelho aqui nós temos o gráfico aqui da reta tangente a essa curva no ponto P, que é o ponto xf de x. Então, que P é o ponto xf de x, aqui nós temos a tangente à curva nesse ponto, né? E aqui nós estamos considerando a nossa variável independente dx como sendo o nosso ΔX aqui, que é a variação correspondente aqui no eixo x. Então, nós temos o ponto Pxf de x, o ponto Q, que é x mais ΔX, e f de x mais ΔX. Então, está aqui, né, o ponto P, que é o ponto xf de x,
e o ponto Q, que é esse cara aqui, olha, que é x mais ΔX e f de x mais ΔX, né? Então, o que nós podemos perceber aqui? Que a variação em y, que é a variação da nossa função f, é dada por f de x mais ΔX menos f de x. Aqui, ó, f de x mais ΔX menos f de x, né? É a variação que eu tive aqui da minha função original, que é a variação em y, né? De p até q, a minha variação aqui vai ser dada, né? Por esse ΔY aqui, ok? Bom, então se a gente olha para esse desenho aqui, né? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x mais ΔX, então essa diferença aqui é ΔX, que nós estamos tomando como sendo o nosso dx. Bom, então, veja, se nós olhamos para esse triângulo aqui, olha, PSR, né? E nós consideramos aqui a tangente desse ângulo θ, que eu estou destacando aqui, nós sabemos que tangente de θ é esse tamanho aqui, né, dividido por esse tamanho, que é o nosso dx, ok? Mas nós sabemos também que a tangente de θ nos dá a inclinação da reta tangente. Então, essa tangente de θ é o nosso f' de x. Então, f' de x é esse tamanho aqui dividido por dx. O que significa que esse tamanho vai ser f' de x dx. E pelo que nós acabamos de ver, né, f' de x dx é o dy. Então, nós concluímos que este tamanho aqui tem que ser o nosso dy, tá? Pela definição da diferencial que nós acabamos de ver agora há pouco. Né? Então, tangente de θ, que é o f' de x, é este tamanho dividido por dx, não é? Então, este tamanho é f' de x dx, o que significa que este tamanho aqui, né, é a nossa diferencial dy. Então, o que nós percebemos aqui? Que a diferencial dy, ela é uma aproximação, né, para a nossa variação ΔY, tá? E observe o seguinte, que a diferencial dy, ela vai medir a variação aqui na tangente. À medida que a tangente varia aqui, né, do ponto P para o ponto R, nós temos a variação aqui, né, dy. Então, a dy é a variação correspondente aí na reta tangente à medida que x varia até x mais ΔX. E ΔY é a variação da função original, da função f, à medida que x vai de x até x mais ΔX. Né? Então, nós percebemos que a variação da tangente é uma aproximação para a variação da nossa função f. Tá? E essa aproximação, né, dy, ela é melhor à medida que ΔX vai diminuindo cada vez mais, né? Então, nós percebemos o seguinte, se nós tomarmos ΔX bem pequenininho, olha, né? O azul e o vermelho estão bem próximos e a variação em vermelho com a variação em azul também vão se aproximando, né? Então, à medida que o ΔX vai tendendo a zero, né? O ΔY vai ficando cada vez mais próximo do dy. E isso nos ajuda, inclusive, a entender melhor a notação de Leibniz, né? Porque o Leibniz chama o f' de x, derivada em x, de dy sobre dx. Exatamente por isso. Por quê? Porque a derivada vai ser o limite de ΔY sobre ΔX quando ΔX tende a zero. E nós percebemos, não é? Que nós estamos tomando ΔX igual a dx e que à medida que o ΔX tende a zero, né, ΔY vai para dy. Né? Então, limite de ΔY sobre ΔX, à medida que o ΔX vai tendendo a zero, isso vai para dy sobre dx, na nossa notação aí de diferenciais, ok? Por isso que essa interpretação geométrica, ela nos ajuda a entender também a notação de Leibniz. Então, aqui um resumo do que eu falei com vocês, né? Então, na figura nós vemos que dy é f' de x dx. Então, dy nos fornece a variação correspondente à tangente.
Δy nos fornece a variação correspondente, né, a f de x, tá? E quanto menor é o Δx, mais próximo dy está de Δy. Então, nós podemos utilizar o dy, que é a variação da tangente, para aproximar a variação correspondente da função original. Então, nesse exemplo, só para a gente ver a coisa funcionando, né? Compare os valores de Δy e dy, se y é essa função aqui, e x varia de 2 até 2,05. Então, a gente percebe que no nosso caso aqui, o nosso Δx, que é o nosso dx, vai ser 0,05, porque o x está variando de 2 até 2,05. Tá? No nosso caso aqui, o nosso x vai valer 2, aqui é x mais Δx, que é 2,05, ok? Calculando f de 2, se você jogar aqui e calcular, você vai ver que dá 9. F de 2,05, se você substituir o x por 2,05, você vai ver que vai dar esse valor aqui, né? Portanto, o Δy vai ser esse valor aqui menos 9, né? Que vai dar o quê? Então, vai dar 9,717625 menos 9, vai dar 0,717625. Tá aqui. Ok. Então, esse é o nosso Δy, né? A variação da função f de x, né? À medida que o x varia de 2 até 2,05. Agora, vamos calcular, né, a variação da tangente, que é o nosso dy. Essa variação vai ser dada por f' de x dx. Lembrando que nós temos que tomar nessa interpretação o dx como sendo o nosso Δx. Então, dx é igual a Δx, que é igual a 0,05. E o x está valendo 2. Então, aqui, olha, calculando a derivada, derivando essa função, vai dar 3x² mais 2x menos 2 mais 0. Então, 3x² mais 2x menos 2, vezes o dx. Tomando o dx como sendo o nosso Δx, então 0,05, aplicando aqui o f' em 2, está aqui, nós vamos chegar aqui, dy é 0,7. Então, vocês percebem o seguinte, que a variação, né, exata da função é 0,717625. E a variação aproximada, que é dada pela variação da tangente, vai ser 0,7. Ok? Certo, pessoal. Para a gente finalizar, vamos então relacionar aí, né, o método de aproximação linear com as diferenciais. Utilizando a notação de diferenciais, né, nós podemos representar o método de aproximação linear, né, de uma função f em a, da seguinte maneira, né? F de a mais dx será aproximadamente o f de a mais dy. Que veja, dx é o nosso Δx. Então, se o x está próximo de a, eu posso escrever o x como sendo a mais algo suficientemente pequeno, né? A mais um certo Δx, que é o nosso dx. Ok? Então, x, se o x está próximo de a, eu posso escrever ele como sendo a mais alguma coisinha, que é o nosso dx. Né? E aí, nesse caso, o que vai aparecer aqui? Olha? Então, o f de x, que é a mais dx, vai ser aproximadamente o f de a mais f' de a, x menos a. Ora, mas x menos a é o nosso dx. Então, o que é f' de a vezes o dx? É o nosso dy, que está aqui. Então, utilizando a notação de diferenciais, nós temos essa forma de representar o método de aproximação linear. F de a mais dx é aproximadamente o f de a mais dy. Ok, gente? Então, para essa aula, né, era isso que eu tinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue estudando e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e nós nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.